Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Emanuel e hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos da curva tensão-deformação. O que nós precisamos aprender hoje? Nós temos 4 tópicos principais. A cara da curva tensão-deformação, como obter a curva tensão-deformação, e nós vamos ver isso em um teste de tração. Nós vamos distinguir duas regiões diferentes, a região de comportamento elástico e a região de comportamento plástico, e nós vamos distinguir 4 pontos da curva tensão-deformação: o limite de proporcionalidade, o limite de escoamento, o limite de resistência e o limite de ruptura. Essa é a cara da curva tensão-deformação. A curva tensão-deformação ela nos mostra qual é a tensão necessária para realizar uma determinada deformação em um corpo de prova, como esse aqui. Essa curva é obtida de um ensaio de tração ou de um ensaio de compressão. Hoje nós vamos ver o ensaio de tração. Durante o ensaio de tração, um corpo de prova ele é tracionado em sentidos opostos, na mesma direção, de modo a sofrer uma deformação. A máquina que realiza esse ensaio, ela irá medir qual que é a tensão necessária o tempo inteiro para causar cada deformação. A máquina irá medir o comprimento final e irá realizar esse cálculo. Comprimento final menos o inicial, dividido pelo comprimento inicial, e vai me dar a deformação. Essa deformação pode aparecer em porcentagem ou milímetros por milímetros. E a tensão é obtida medindo a força dividida pela área. Na realidade, a máquina ela obtém o resultado em newtons, mas, através de um software, ela irá dividir automaticamente pela área da seção transversal deste corpo de prova e vai te dar o resultado em MPa. Para alguns metais, principalmente aços de baixo carbono, a curva tensão-deformação pode ter essa aparência, onde eu tenho um aumento da tensão, uma região de deformação sem aumento da tensão e uma posterior necessidade de aumentar a tensão para continuar deformando o material. Falaremos disso daqui a pouco. Vamos verificar como que nós obtemos a curva tensão-deformação através de um teste de tração. Observe o nosso corpo de prova que será tracionado através de uma máquina de ensaio universal. Essa máquina irá puxar o material em sentidos opostos. A máquina também vai nos dar o resultado em newton. Posteriormente, ela poderá realizar a divisão desse resultado em newton pela área inicial, ou nós mesmos fazemos isso através de algum outro software. Olha a força sendo medida em newton, uma região de uma reta, depois uma tensão constante, uma deformação em tensão constante e um posterior aumento da tensão necessária para deformar o material. Nós iremos alcançar um ponto de força máxima ou de tensão máxima. Quando esse ponto for atingido, olhe para o nosso corpo de prova. Irá começar a aparecer aqui uma região de empescoçamento ou estricção, ou seja, haverá um concentrador de tensões em uma parte bem específica do corpo de prova, formando um pescoço. Olhe ele aparecendo aqui. À medida que esse pescoço se forma, a tensão necessária para deformar o material cai, pois a área desse pescoço é menor. E para deformar o material com uma área menor, é necessária uma força então menor. Nós iremos encontrar agora os pontos mais importantes da nossa curva tensão-deformação. Inicialmente, a minha curva apresenta o comportamento de uma reta, ou seja, ela é proporcional a uma reta. A partir do ponto em que ela deixa de ser proporcional a uma reta, eu irei considerar o limite de proporcionalidade. Esse limite de proporcionalidade ele está dentro do comportamento elástico do material. Ou seja, se eu deixar de aplicar a força, se eu cessar essa tensão, o meu material voltará a ter as suas dimensões originais. Mas mesmo após o limite de proporcionalidade, o meu material ainda apresenta uma pequena deformação elástica. Esse último ponto onde eu tenho a deformação elástica eu vou chamar de limite de escoamento.
A partir do limite de escoamento, a deformação do meu material ela é plástica, ela é permanente. Dentro da deformação plástica, eu tenho o fenômeno do encruamento, que falaremos posteriormente sobre ele em outra aula. Essa tensão irá aumentar até chegar em seu valor máximo, que eu vou chamar de limite de resistência, esse último ponto aqui. A partir desse ponto, o material vai formar aquele pescoço, o empescoçamento ou a estricção. Esse empescoçamento vai diminuir a área de um ponto específico e servirá como um concentrador de tensões. E assim a força necessária para deformar o material irá cair, até que eu encontre o meu limite de ruptura. Então, enquanto eu tenho essa linha reta, eu tenho o chamado limite de proporcionalidade. O ponto final do meu regime elástico eu vou chamar de limite de escoamento. Depois eu explico para vocês em outra aula como calculamos o limite de escoamento. Existem algumas regrinhas bem específicas. O ponto de tensão máxima é o limite de resistência e o último ponto onde houve a ruptura do material é o meu limite de ruptura. Alguns materiais, como os aços de baixo carbono, eles podem apresentar uma região bem específica. Nós teremos inicialmente uma linha reta e depois o material irá se deformar sobre uma tensão quase que constante, havendo uma certa instabilidade nessa tensão. Depois desse ponto, eu preciso novamente aumentar a tensão para deformar o material. Essa região eu chamo de patamar de escoamento, região de deslizamento das discordâncias ou ainda de região de escoamento descontínuo. Esse fenômeno acontece principalmente em metais como aços de baixo carbono, que contêm uma grande quantidade de defeitos na sua estrutura cristalina, como as lacunas, por exemplo. Esses defeitos eles facilitam a deformação plástica. Então, quando o material deixa de se deformar elasticamente, ele começa a se deformar plasticamente através do deslizamento dessas discordâncias. Então, como eu tenho uma grande quantidade desses defeitos, eu não preciso aumentar a tensão para o meu material se deformar. Os defeitos irão se deslizar através da estrutura cristalina e assim o material irá se deformar plasticamente. Mas chega um ponto que esses defeitos irão se ancorar em outros defeitos, nos contornos de grão do meu material, até na própria superfície do meu material, e ele não terá mais esse deslizamento tão facilitado. E aí eu preciso novamente aumentar a tensão para deformar o meu material. Vamos visualizar em um teste de tração real, e aqui não importa qual seja esse material, é apenas como treinamento, esses pontos importantes que nós aprendemos. Olha só, inicialmente eu tenho uma linha reta, quando eu deixo de ter essa linha reta, eu tenho o meu limite de proporcionalidade. Depois de um certo ponto, eu tenho o meu limite de escoamento, que eu irei explicar posteriormente como calcular. No ponto mais alto, eu tenho o limite de resistência e quando eu tenho a ruptura do meu material, eu tenho o meu limite de ruptura. Em curvas que apresentam patamar de escoamento, eu não consigo determinar com clareza qual é o meu limite de escoamento, mas eu posso determinar que o ponto mais alto é o meu limite de escoamento superior e o ponto mais baixo é o meu limite de escoamento inferior. Lembre-se que o patamar de escoamento acontece devido à deformação plástica. Então, daqui para frente eu tenho deformação plástica, aquela que é permanente. E daqui para trás eu tenho deformação elástica, aquela que não é permanente. Quando eu quero trabalhar o meu material dentro de um regime elástico e quando eu quero trabalhar o meu material dentro de um regime plástico. Para materiais que têm função estrutural, como uma aplicação numa construção civil de vergalhões, eu não quero que o meu material se deforme permanentemente. Eu quero que ele mantenha sempre as suas dimensões originais. Então, eu preciso trabalhar o meu material abaixo do limite de escoamento. Agora, em processos de conformação mecânica, eu quero dar uma forma diferente para o meu material,
eu quero que ele se deforme permanentemente. Então eu preciso trabalhar após o limite de escoamento. Lembrando que após o limite de resistência, eu tenho um empescoçamento, que eu posso considerar um problema grave para o meu material, pois aquilo é um concentrador de tensões. Então, para a conformação mecânica, eu preciso trabalhar acima do limite de escoamento, mas abaixo do limite de resistência. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Se vocês gostaram da aula, deixe um like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos sobre disciplinas de engenharia de materiais, engenharia mecânica e engenharia metalúrgica. Uma boa semana de estudos para todos vocês e até mais!